Continuo nas minhas séries de meditações. Alguns já ouviram essa daqui, mas tudo bem. Mas eu tenho sido desafiado a repensar em muitas coisas que para mim eram muito certas. Então eu comecei com o tempo, com a fé e agora com o amor. Bases nossas, bases do cristão, do cristianismo, mas que nós somos chamados a ver e a rever os nossos conceitos sobre esses assuntos de tempos em tempos. E então eu comecei nessas meditações sobre isso. E agora chegamos aí sobre o amor. E isso me motivou porque eu vi algum tempo atrás duas imagens no Facebook. Eu estava lá, né, de boa em casa, às vezes acontece, né? E, tá lá. E aí eu vi essa imagem. O que está escrito aí, gente? Mais amor, por favor. Olha só. Então a galera compartilhou e eu olhei e falei assim, nossa. E eu comecei não só a ver isso, mas eu comecei a ver várias pessoas, vários vídeos de pessoas pedindo mais amor, mais respeito. E eu comecei a pensar sobre isso. Por que se é necessário pedir mais amor e mais respeito? Em tese, o amor não deveria ser uma característica nossa, humana. Em tese, o amor não deveria ser uma característica marcante da igreja. Por que se está pedindo mais amor? Fiquei pensando sobre isso. E logo um pouco depois de eu ver essa imagem, eu vi essa aqui. Olha só que beleza. Quem pode me ajudar lendo aí, por favor? Salvem os fiéis, mas queimem as igrejas com os pastores. Boa essa frase, né? Legal, né? Interessante, né? Muito feliz, né? Depois eu fiquei sabendo que quem fez essa frase é uma banda, se eu não me engano, de rap, não lembro o nome, mas isso também me fez ficar pensando o que motivou alguém a escrever uma letra falando salvem os fiéis, mas queimem as igrejas com os pastores. Coitado de nós, não fez nada. Aí eu fiquei pensando, nossa, mas o que levou alguém, além de escrever essa letra, alguém a ver essa letra e simplesmente pichar isso no muro? O que será que aconteceu com essa pessoa? Às vezes parece um pouco contraditório você olhar por um lado, alguém pensando, olha gente, a gente precisa de mais amor. E aí de repente você olha, vamos queimar os pastores. Parece muito contraditório, mas na verdade essas coisas simplesmente apontam para uma única direção. Que eu creio de algum lugar, de alguma maneira, algo está errado no amor. Algo está errado, está faltando alguma coisa, está faltando algo essencial nesse amor das pessoas. Pelo fato delas pedirem mais, e pelo fato delas chegarem num extremo apontando talvez a falta de amor de muitos pastores na igreja, com sub-igreja, ou essa falta de amor dentro dessas pessoas que querem queimar essas pessoas. Então, para mim, quando eu vi isso, eu fiquei pensando, nossa, algo de essencial no amor no mundo, e principalmente na igreja, porque a gente está aqui na igreja, tem que tratar a igreja, algo que está faltando nesse amor. E eu gostaria que a gente pudesse olhar isso, essa temática, diante... Tá buzinando o carro aí? Disparou um alarme? É isso mesmo? Daqui a pouco chega a placa aqui para mim, aí eu falo. Mas eu estava aqui pensando, o que será que a palavra de Deus pode nos falar sobre isso? Afinal, o amor deveria ser uma característica essencial para o cristão. Afinal, a própria Bíblia diz que Deus é amor. E aí a gente vai para o texto. Mateus 22, do 34 ao 40. Um texto bem conhecido, onde a gente vai meditar sobre ele, a fim de tirarmos algumas conclusões práticas para a nossa vida. Certo? Então, só para a gente falar,
rapidamente o que está acontecendo. Os fariseus e saduceus começaram a fazer algumas perguntas para Jesus. Jesus a responde. E aí então chega esse versículo. Eu vou aprofundar mais no contexto logo depois da leitura, tá bom? Mas é só para a gente ficar entendendo, porque olha, tipo, sabendo os saduceus que Jesus tinha calado, o que aconteceu? Então, haviam perguntas e respostas naquele tempo, havia um debate a respeito da lei de Deus, certo? Entre Jesus, os fariseus e os saduceus. Bom, e aí eu vou pedir a ajuda de vocês. Vocês sabem, quando tem a letrinha amarela, eu peço para vocês lerem, tá bom? E eu leio a parte branca. Combinado? Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se. Um deles tentou apanhar Jesus numa armadilha com a seguinte pergunta: Mestre, qual o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: Ame ao Senhor Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Este é o primeiro e é o maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame a seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam Esses dois mandamentos. Amém. Eu acho que todo mundo já tinha lido, pelo menos, ou escutado esse texto, certo? Amor, uma palavra pequena, 4 letras, com grande significado, diversas expressões, diversos sentimentos. Algo que expressa quem Deus é e uma atitude marcante dos seus discípulos. Amor. Mas, como eu estava dizendo no começo, eu creio que está faltando algo essencial no amor na igreja, e não só na igreja, no mundo. Está faltando. Então, eu levantei 3 problemas, dos quais eu entendo que acontecem no mundo e na igreja com relação ao amor e com relação a como nós devemos tratar a quem é o nosso próximo, ou seja, as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas com quem nós temos contato, as pessoas que vivem em qualquer âmbito, em qualquer setor junto de nós, certo? Está aqui 3 problemas. O primeiro, que eu entendo, que às vezes a gente não para pensar. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém falando, porque eu já ouvi diversas vezes. Alguém virou e falou assim: olha, o que Jesus veio falar é que nós devemos amar o próximo. Foi só isso que Jesus veio falar, do amor, que a gente precisa amar as outras pessoas. Concordo plenamente, porque Jesus acabou de falar, a gente leu o texto. Só que as pessoas às vezes não têm o conhecimento, porque Jesus está citando a lei. Se eu não me engano, esse texto do amar ao próximo é de Levíticos alguma coisa. Já está há muito tempo, ou melhor, já deveria estar há muito tempo no coração daquele povo. Jesus sabia daquilo. Só que Jesus, eu entendo que ele, muito sabiamente, claro, porque ele é o mais sábio de todos, afinal ele é Deus, ele coloca o amor ao próximo como o segundo mandamento, que tem um peso tão grande quanto o primeiro, mas ele não é o primeiro. E eu creio que ele faz isso porque é impossível amar o próximo da maneira da qual Deus quer que nós amemos as pessoas, sem antes que a gente se relacione com Deus. É impossível. Então, quando as pessoas olham, e por mim é por isso que falta algo essencial, é porque as pessoas querem amar o próximo, mas elas querem amar somente naquilo que é interessante para elas. A gente quer amar o próximo somente naquilo que é interessante para nós. A gente não quer amar o próximo quando você empresta, vou dar um exemplo, um dinheiro e o cara nunca mais te devolve só. A gente não quer amar o próximo quando esse próximo de alguma maneira
fez alguma coisa terrível contra a gente não consegue. A gente não consegue. Aliás, deixa eu fazer um parênteses. Para mim, amor é muito mais do que um mero sentimento. Para mim, amor é uma base de atitude. É uma base de atitude. É muito mais do que um simples sentimento. É algo que envolve todo o ser da pessoa. Então, a gente não quer essas coisas. A gente não quer. As pessoas querem pedir mais amor, mas elas querem pedir mais amor mediante os seus conceitos e aquilo que elas acham que está certo ou errado. A partir do momento em que esse próximo sai daquilo que a gente acha que é certo e que é errado, ou que a gente quer ou está disposto a fazer, a gente não quer mais amar essa pessoa. A gente não quer mais demonstrar o amor de Deus para essa pessoa. Ou simplesmente nem vou colocar o amor de Deus, a gente não quer demonstrar o amor para essa pessoa. Por quê? Porque falta algo essencial. Falta o relacionamento com Deus. Falta estar caminhando juntamente com Jesus. É por isso que ele fala, nós temos que amar a Deus de todo... Deixa eu voltar ali, que é muito bonito. De toda a sua mente. Ou seja, o que ele está pedindo é que nós amemos a Deus com todo o nosso ser, com toda a nossa capacidade, de todo o nosso coração, de uma maneira completa e única, inteira. É algo de entrega nossa mesmo. É algo que não é 99%, mas é 100% de nós todos. Irmãos, isso é uma luta. Fala aí, você pode concordar comigo, é uma luta. É uma luta nós dedicarmos 100% de nós mesmos a Deus, é uma luta. O nosso corpo não quer, a nossa mente não quer. Por quê? Porque nós temos o pecado agindo em nós. A gente não quer, mas o chamado é nós tentarmos todos os dias a nos relacionarmos com Deus. Sabe o que é isso? É estar disposto a mudar pensamentos, é estar disposto a mudar a maneira de se enxergar o mundo, é estar disposto a mudar a maneira de amar pessoas. Eu só consigo amar o meu próximo da maneira que Deus quer quando eu me relaciono com Ele. Talvez você seja igual eu. Eu tenho muita facilidade, eu sempre falo isso, de pegar jeitos das pessoas. Chegou agora o Iago, acho que o Iago não está aqui, né? O Iago é de Recife, um adolescente. Se eu ficar 30 minutos conversando com o Iago, eu já vou começar a pegar o sotaque dele. É algo instantâneo. Se eu gosto muito de uma pessoa, eu começo a ver os jeitos, é automático para mim. E eu começo a imitar algumas coisas. Esse é o intuito da caminhada com Deus. É que conforme nós estamos caminhando com Deus, nós somos moldados, aperfeiçoados por Ele. E nós somos sendo transformados na figura dEle. Afinal, Romanos 8, 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e não sei o que lá, não lembro agora o texto. E aí só sei que ele fala, e Ele então, Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem de Cristo. O intuito da igreja é sermos cada dia mais parecidos com Cristo. Através do quê? Através da caminhada. Através da caminhada de fé que eu falei da outra vez. Através de um contato íntimo com Deus. A partir do momento que eu tenho esse contato íntimo com Deus, a minha maneira de enxergar o próximo muda. Minha maneira de relacionar com o próximo muda. Por quê? Porque não sou eu. Porque é Deus que começa, através do Espírito Santo, a me mudar. E a maneira como eu olho as outras pessoas. E essa tem que ser uma característica principal da igreja. Característica principal. Mas olha que interessante, para eu terminar esse ponto. Você quer saber se você está se relacionando bem com Deus? Olhe a maneira como você está amando o próximo. Porque a maneira como você ama o próximo diz muito de como você se relaciona com Deus.
E quando você se relaciona com Deus, isso impacta a maneira que você ama o próximo. As duas coisas estão ligadas. Mas é preciso caminhar com Deus antes de tudo isso. Segundo ponto, olha só, nós vemos os escribas. Os escribas estão ali num debate com Jesus, fazendo perguntas. No versículo 18, que a gente não leu, vai dizer que os escribas estavam perguntando com Jesus com uma má intenção no coração. Eles queriam apanhar Jesus para matá-lo, só que eles estavam fazendo isso com a pior intenção possível no coração. Eles conheciam a lei, eles conheciam toda a lei, eles já haviam estudado a vida inteira. Quem aí cresceu na igreja? Eu cresci desde pequenininho. Eles sabiam a lei de cor e salteado, eles sabiam onde estava na Torá. Olha que não é bonito, que é o Antigo Testamento. A Torá são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento para os judeus, se eu não me engano. Eles sabiam onde estava cada uma dessas citações de Jesus, que Jesus havia citado. Eles sabiam, mas aquilo não fazia parte do coração deles. Essa verdade de amar a Deus, se relacionar e amar o próximo assim, não fazia parte deles. Vou dar, porque eu acho isso nesse texto. Esse não está explicitamente no texto que nós lemos, mas está antes e está depois. Antes, vou voltar 2 capítulos. Não, esse é 22, vou voltar um capítulo. Mateus 21, Jesus tem a sua entrada triunfal em Jerusalém. Ele sobe no burrinho, né? E todo mundo, Osana nas alturas, coisa maravilhosa. Só que Jesus está anunciando que ele vai morrer quando ele está fazendo isso. Ele está falando: olha, eu sou um enviado de Deus, porque Deus amou esse mundo, e eu estou aqui para salvar essas pessoas. Ele entra. Um pouco depois, ele encontra os fariseus, os saduceus e um monte de gente na igreja, no templo. Só que eles haviam transformado o templo em comércio. E Jesus não fica nada feliz e resolve acabar com aquilo. E ele resolve. Logo depois disso, Jesus se encontra com a figueira que só tinha folhas. Alguém lembra dessa história? E aí Jesus se encontra com a figueira e ela está cheia de folhas. E então, quando aquela figueira daquele local mostrava folhas, era porque ela teria automaticamente frutos. Era a característica daquela figueira. Só que quando Jesus chega, o que não tem naquela figueira? Fruto, só tinha as árvores, só tinha a folha, não tinha fruto. Quando nós olhamos para a vida dos fariseus, dos saduceus e da galera que era da igreja, que conhecia a palavra, mas não a vivenciava, eles eram comparados àquela figueira, que tinham folhas, mostravam, sabiam de tudo, mas aquilo não estava no coração e não refletia nas atitudes. Um pouco depois dos versículos que a gente leu, Jesus vai falar assim: ai de vocês, fariseus e saduceus, que se mostram para todas as pessoas, mas não amam ninguém, tiram proveito das pessoas, fazem tudo errado. Um grande perigo que às vezes falta no nosso amor é que às vezes a gente só sabe isso na teoria e a gente não coloca ele em prática. A gente sabe que a gente precisa amar, mas a gente não está nem um pouco preocupado de mostrar isso para as outras pessoas, tanto da igreja quanto de fora. A gente não está nem um pouco preocupado. A gente está se parecendo muito mais com os fariseus e os saduceus do que os discípulos verdadeiros, porque João 13 diz, Jesus está falando: vocês serão conhecidos como os meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Como está o seu coração diante desse amor?
ele está mais na teoria ou ele está virando prática? Estamos sendo meramente ouvintes ou estamos demonstrando isso na prática? E o terceiro ponto é que às vezes esse amor ele é parado através do pecado da outra pessoa. Ah, nossa, eu quero muito amar. Ah, mas olha ali ele que fez aquilo lá. Olha ali o rapaz lá, o pastor lá que roubou. Poxa, como que eu vou amar o cara assim? Olha aquele lá que fez tal coisa. Olha aquilo outro. Eu estava conversando com alguém, não me lembro quem era, mas não era daqui não. Falou de uma menina. A menina, nem sei que igreja que é. A menina foi disciplinada pelo pastor da igreja dela. E eu fiquei aterrorizado com o que as pessoas me falaram. Porque a partir daquele momento, a menina sentava sozinha no fundo da igreja, num banco exclusivo para pessoas que eram disciplinadas. Sozinha. E ninguém chegava perto dela. Ela ficava lá. Que tipo de amor é esse? Que traz para perto, que reconstrói? Se ele é baseado nas atitudes das outras pessoas? Se elas estão certas ou não? Eu falei várias vezes, eu fiz capelania. Eu ia lá no Unicamp, lá, visitar as pessoas que estavam doentes. E o meu professor sempre falou assim: olha, quando vocês vão lá, quando vocês forem lá, tenha uma coisa em mente. A única diferença entre você que está de pé e a pessoa que está deitada é que ela está doente. Porque um dia pode ser você que está doente. O que ele está falando? Ele está falando que eu tenho que ir lá conversar com aquelas pessoas e eu não posso deixar com que a doença daquela pessoa, a dor daquela pessoa, o trauma daquela pessoa entre como uma barreira na minha conexão com ela. A pessoa pode estar com a perna quebrada em 70 lugares. Eu não vou chegar lá, tudo bem, não sei o que, isso a perna. Nossa, deve doer muito, hein? Nossa, mas foi feio sua perna, hein? Nossa, mas o que você fez? Sabe? Não é isso, o intuito não é isso. A gente está lá para falar e ver o emocional da pessoa e trazer uma paz, um acalento, trazer um abraço que as pessoas no hospital não iam, talvez, nunca encontrar. É a mesma ideia. A gente não está aqui para olhar para os erros das outras pessoas. A gente está aqui para exercer a graça que Cristo exerceu em nós. Afinal, se Deus, o próprio Deus, Ele não levou em conta nos salvar por causa dos nossos pecados. Porque se Deus levasse em conta, Ele não teria vindo. Se Deus olhasse e falasse: ai, me desculpa, viu gente, mas vocês estão totalmente perdidos. Então vocês ficam aí, eu fico aqui. Imagina se Deus tivesse feito isso. A gente estava totalmente perdido, mas não. Foi por causa dos nossos erros que Ele decidiu vir. É porque a gente estava perdido que Ele decidiu nos alcançar. E louvado seja Deus por isso, porque não haveria nada que nós pudéssemos fazer para ganhar essa graça, afinal ela é imerecida. Ele, de própria vontade, decidiu nos amar. Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, inimigos de Deus. Ele não levou em conta nesse sentido de afastar, mas Ele levou em conta de aproximar. E é por isso que Ele veio, por isso que Ele se entrega numa cruz, para que essa distância fosse quebrada, para que esse abismo que havia fosse preenchido pela cruz, pela graça de Cristo. Sabe o que é mais interessante? Que às vezes a gente carrega isso, esse negócio de afastar, porque quando a gente erra, qual é o nosso primeiro sentimento em relação a Deus? É a gente correr, sair fora, obrigado, valeu.
Não. O nosso sentimento deveria ser ao contrário quando a gente erra. O nosso sentimento deveria ser: eu errei, então eu preciso me aproximar mais de Deus. Eu errei, então eu preciso voltar correndo para Deus. Eu preciso me arrepender disso, mudar o meu olhar e caminhar mais próximo de Deus, para que esse erro não aconteça mais. Para que esse erro não aconteça mais. Eu queria que a gente pudesse refletir, pensar como está o nosso relacionamento com Deus e como está o nosso relacionamento com o próximo. Mas que a gente pudesse ter mudanças reais no nosso dia a dia. Eu sei que a gente não vai acabar com os problemas do mundo, mas eu sei que a gente pode melhorar e muito na sociedade na qual a gente vive, se a gente começar a exercer um amor igual ao de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o meu desejo é que aquelas frases, aquelas fotos do início, elas não precisem acontecer nunca mais. O desejo, o alvo, é que as pessoas não peçam por mais amor, mas que isso seja algo natural, vindo de nós, cristãos, pequenos cristos, que vem de um relacionamento íntimo, profundo de fé com o Pai. De fé com o Pai. Talvez a gente possa se encontrar num desses 3 problemas sobre o amor que às vezes pode acontecer no nosso coração. E tem outros mais. Um intuito. Se você conseguir sair daqui pensando assim, principalmente: nossa, eu preciso me aproximar mais de Deus. Para mim já valeu. Para mim já valeu. Vamos orar? Quero chamar o pessoal. O amor é algo sério, é uma marca nossa, e a gente precisa repensar na maneira como nós amamos a Deus e a maneira que nós amamos as pessoas ao nosso redor. E que Deus nos abençoe, a fim de que a gente consiga fazer isso. Que Deus nos capacite. E eu, claro, sempre me incluo no meio disso, porque eu também estou com tudo isso. Eu também preciso ser moldado, eu também preciso ser aceitado. E também que a gente não tenha vergonha. Eu gostei muito quando o pastor Leonardo veio aqui e falou isso. Olha, a gente não pode ter vergonha de assumir que nós estamos nesse processo do trabalhar de Deus em nossas vidas. Eu estou tentando, eu estou melhorando, a cada dia eu estou buscando. Isso tem que estar no nosso coração. Deus, primeiramente eu peço que o Senhor nos ajude a termos um relacionamento mais íntimo com o Senhor, de oração, de tempo dedicado ao Senhor, de leitura da Sua Palavra, que a gente tenha essa intimidade, Pai. Afinal, o Senhor se revelou a nós através da Sua Santa Palavra, que é a Bíblia. Pai, motiva os nossos corações a andarmos mais próximos do Senhor, a crermos mais. E Pai, que isso possa refletir diretamente na maneira como nós tratamos as outras pessoas. Pai, é por causa do Seu amor que nós podemos amar pessoas. É por causa do Senhor que perdoa os nossos pecados que nós podemos olhar para as pessoas com amor sobre os pecados delas, sem discriminar, mas acolhendo. Pai, as pessoas precisam tanto ser acolhidas. Deus, as pessoas vivem num tempo nosso, Pai, cheias de preocupações, de ansiedade, Deus, da depressão. Pai, abre os nossos olhos para nós acolhermos essas pessoas com amor, com graça.
em nome de Jesus. Pai, não deixe que o nosso conhecimento seja meramente teórico, mas prático, no dia a dia, Deus, na escola, na empresa, dentro de casa, na família, que é tão difícil. Deus, nos ajude nesse processo, nos ajude nesse processo. Nós precisamos do Senhor, em nome de Jesus. Amém.